Olá, aluno interativo. Eu sou o professor Diego Lima e vamos dar continuidade hoje ao nosso tema de reta. Bom, o assunto de hoje é equação reduzida da reta. Bom, a nossa ideia é a seguinte. Na aula anterior, nós falamos sobre a equação geral da reta. Bom, vamos tomar ela como o nosso início. A nossa equação geral tem esse formato, isso nós vimos, tá? A ideia é, pega a equação geral, tá? E faça o isolamento da variável y. Quando você faz o isolamento da variável y, tá? Acompanhando o raciocínio como está aqui demonstrado, você vai chegar em algo desse tipo, tá? Y é igual a menos ABx menos BC. Bom, como A e B e C e B são coeficientes, eu vou chamar isso de um único valor. Chamei menos A sobre B de M e N de menos C sobre B. E aí a nossa reta fica com essa característica. Y igual a mx mais N, onde esse M representa a taxa de variação da reta, né? Chamado por nós como coeficiente angular da reta. E N representa o coeficiente linear da reta. Bom, a taxa de variação, o Mzinho aqui da história, ele vai me dar o índice de inclinação da minha reta. Tá? Porque a cada variação de x, você vai subir ou descer quantas vezes o coeficiente fixo tiver mandado. Ou seja, se você dá um passo, você sobe m ou desce. Tá? Se for positivo, você sobe. Né? Se for negativo, você vai descer. Tá? Então ele vai me dar exatamente o índice de incidência a cada passo que você dá. Certo? Bom, então isso me implica dizer o seguinte. Se meu coeficiente angular, ou minha taxa de variação, for positiva, eu vou ter uma equação de uma reta crescente. Tá? E se meu coeficiente angular ou a minha taxa de variação for negativa, eu vou ter a minha reta decrescente. Temos um detalhe, tá? Que facilita muito a nossa construção gráfica. O nzinho, que é o coeficiente linear visto anteriormente, ele sempre será a interseção da reta com o eixo das ordenadas, ou eixo y, como você preferir chamar. Tá? Então, de cara, toda vez que você pega uma reta na sua equação reduzida, o mzinho é fácil de identificar e ele é a interseção da reta com o eixo x, com o eixo y. Tá? Bom, para praticarmos melhor, vamos tomar o seguinte exemplo. Apresenta a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3, B, 1 e 7, e o seu respectivo gráfico. Bom, para isso, vamos produzir a reta que passa nesses dois pontos. No nosso caso, nós vamos ter dois métodos para resolver. Vamos resolver por um método e depois, em seguida, resolvemos pelo segundo método. E aí você escolhe qual é o melhor para a sua preferência. Ok? Bom, primeiro é o seguinte. Eu sei já determinar a equação geral dessa reta. Eu poderia pensar em determinar a equação geral dessa reta e fazer a reduzida. Tá? Vamos fazer isso. Bom, como nós fizemos na videoaula anterior, tomamos x e y, um ponto qualquer da reta, a coordenada menos 1 e 3, a coordenada 1 e 7, repetimos a primeira linha, x e y, igualamos a zero, e ao calcular o determinante desta matriz, nós vamos ter o formato da nossa equação geral, certo? Então vamos lá. 3 vezes x, 3x, menos 1 vezes 7, menos 7, 1 vezes y, y, menos, agora vamos fazer o produto das secundárias. Menos 1 vezes y, menos y, 3 vezes 1, 3, 7 vezes x, 7x. E isso tem que ser igual a zero. Bom, vamos desenvolver, né? 3x menos 7 mais y menos todos esses valores. Então é o oposto de cada um. Como aqui está menos y, fica mais y menos 3 menos 7.
x igual a zero. Bom, some os valores semelhantes. Tenho aqui 3x menos 7x dá menos 4x. Y mais y vai dar 2y menos 7 com menos 3 dá menos 10. Isso igual a zero. Bom, achamos a equação geral, ok? Bom, vamos achar a reduzida. Mas nós vimos que para achar a reduzida, basta apenas isolar a variável y. Então vamos fazer isso. Então eu vou ter 2y igual. Passa menos 4x para o outro membro, você vai ter 4x. Passa menos 10 para o outro membro, você vai ter mais 10. Ok? Agora divide por 2, tá? Então tu vai ter y igual a 2x mais 5. Bom, o que tu acabou de achar é exatamente a tua equação reduzida, onde o coeficiente angular vale 2 e o coeficiente linear vale 5. Aí toma aquele macetezinho que foi dado lá na nossa aula. Tá? O coeficiente linear é sempre a interseção da reta com o eixo y. Então venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e já marco ele no eixo y. Eu já sei que a reta vai passar pelo ponto 5 no eixo y. Bom, e aí você tem vários caminhos a construir. Qual é o segundo ponto? Eu posso usar a ideia do coeficiente angular ou eu posso simplesmente jogar um ponto x aqui, 1, e achar o y para ele. Não tem nenhum problema, tá? Então vamos usar a ideia do coeficiente angular, tá? E no outro exemplo eu faço com o valor para y, para x, ok? Bom, o que é que o coeficiente angular nos diz? Que ele é 2. Então eu estou dizendo que a cada passo que eu dou, eu subo 2 na minha reta. Se no 0 eu estou no ponto 5, ao ir para o ponto 1, eu tenho que subir 2, assim como dita o coeficiente angular. Então, 6, 7, subi 2. Bom, por uma única reta é determinada por 2 pontos. Eu já tenho 2 pontos, então aqui eu já tenho a reta que passa por esses 2 pontos, 1 e 3. Ok? Usando, é claro, os artifícios mostrados, até porque se você já tinha os pontos, você já poderia ter desenhado a reta. Ok? Bom, usando o nosso método 2, nós vamos ter o seguinte. Na aula, nós concluímos que toda equação reduzida tem esse seguinte formato. Então, como x e y é um ponto da minha reta, x e y é um ponto da minha reta, então eu posso pegar os pontos que têm coordenadas x e y e substituí-los. Ok? Vamos fazer isso. Substituindo o ponto A, menos 1 e 3, nós vamos ter o seguinte. Y vale 3, então aqui eu tenho 3 igual a m que multiplica x, que é menos 1, somado com n. Ok? Bom, isso vai me dizer que 3 é igual a menos m mais n. Bom, vamos fazer isso para o ponto B também, certo? No ponto B, eu vou ter 1 e 7, substituindo na minha reta, eu vou ter y vale 7, igual a m que multiplica x, onde x é 1, mais o n. Bom, isso me implica dizer que eu tenho 7 igual a m mais n. Então nós ficamos agora com esse sisteminha de duas variáveis, m e n. Então vamos resolver esse sistema para m e n, e aí voltamos aqui, nós temos a nossa equação reduzida. Tá? Vamos fazer isso. Bom, nosso sisteminha é esse aqui, ó. Menos m mais n igual a 3 e m mais n igual a 7. Bom, aí nós tivemos sorte, né? Porque menos m e m são opostos. E aí fica fácil, eu posso simplesmente somar as duas equações e eliminar o menos m com m. Bom, somando menos m mais m, dá nada de m. O m vai embora. N mais n vai dar 2n, que é igual a 3 mais 7, que
que é 10. Conclusão, n só pode ser 10 dividido para 2, então n é 5. Bom, achado n, você escolhe uma das equações e descobre o m. Bom, vou pegar essa equação aqui de baixo, tá? Na equação de baixo, eu sei que m mais n é 7, mas só que n é 5. Ah, então, m mais 5 é 7. Portanto, o m só pode ser 2. Ah, achado m e achado n, então isso implica dizer que eu achei a equação da minha reta. Então, ela vai ser y igual a m, mas m é 2. Então, mx mais n, só que n é 5. E aí você tem a equação reduzida de sua reta. Claro, como o gráfico nós fizemos no caso 1, aqui seria aplicada a mesma ideia para o gráfico. Então, não cabe nós fazermos o gráfico novamente, porque já foi feito no nosso exemplozinho no método 1 anterior. Tudo bem? Bom, e aí nós concluímos a reta usando o segundo método. Espero que todos vocês tenham gostado da aula de hoje, sobre a temática Equação Reduzida da Reta. Essa e muitas outras aulas estarão gravadas no site do Colégio Interativo. Até mais!